Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui de novo para mais uma reunião online que estamos tendo. Iremos louvar a Deus com cânticos e também teremos a presença hoje do irmão Ildenor para ministrar a palavra em nossos corações. Então vamos orar pedindo a Deus ajuda, que Ele abra nossos corações para estarmos atentos a ouvir a palavra dele. Obrigado, Santo Cristo, por tudo que tens feito por nós, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigado porque estamos tendo essa oportunidade de podermos continuarmos reunidos em comunhão, mesmo com tantas dificuldades ao nosso redor. Nos guie, nos capacite, tanto hoje como nos demais dias de nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Te adoramos,
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza escura e não procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas no ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena escuta o meu clamor, preciso de ti. Distante de ti, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Quanta saudade
A gente não vê a hora de que tudo isso acabe para poder a gente estar junto uns com os outros, naquele lugarzinho de sempre, onde o Senhor preparou para ali adorarmos, né? Na beleza da sua santidade e estar em comunhão com os irmãos. Enquanto isso, nós estamos aqui, e vocês de lá, né? Queremos agradecer a Deus pelas ricas oportunidades que Ele nos tem dado, agradecer ao pastor por nos confiar tão grande responsabilidade, e agradecer a esse jovem que tem nos ajudado a compartilhar a palavra, né? Por meio deste mecanismo que nós estamos usando para chegar até você a mensagem de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa preencher esse nosso vazio da alma, e que só através do Espírito Santo de Deus é que possamos de fato saciar esta fome, que tal qual a fome de comer pão, aquele arroz, feijão, tropeiro, que o Duduzinho gosta aqui no tropeirinho, assim como você precisa desse seu corpo, precisa desta alimentação, entenda isso, meu querido. O seu espírito necessita da palavra de Deus para que você possa estar preparado para todos os vendavais da vida. Quem não ouve, quem não estuda a palavra de Deus é como alguém que constrói a casa sobre areia. Os vendavais vêm e olha, vai cair. Então, para que você esteja pronto, preparado para os vendavais da vida, para atravessar esses momentos difíceis que nós estamos vivendo, examine as Escrituras Sagradas, porque ela vai trazer alento para a tua alma, né? E daí, então, meu querido, as tempestades vão vir, mas você está firmado na rocha, que é Cristo Jesus. É a nossa oração, o nosso desejo, que você aí do outro lado, nesses momentos que você não pode estar em comunhão com a tua igreja, com o teu pastor, você não pode estar lá no santuário ouvindo de púlpito a mensagem para saciar o seu coração, a sua alma, esse momento a Bíblia diz, ouvir e a vossa alma viverá. Então ouve sim, de fato, a voz de Deus. Não queira só ouvir a sua voz, ouça a voz do Espírito Santo. Com esse objetivo que aqui nós estamos, do lado de cá e você do lado de lá. O nosso objetivo aqui é que você possa saciar, é que você possa ouvir, é que você possa deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entrar nas nossas vidas, nos nossos corações, então, meu querido, acredite, tudo vai passar. Tudo, de fato, vai passar, né? Então o texto, Paulo nos ajuda. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, alegrai-vos na esperança. Tenha esperança de que tudo isso vai passar. E sede paciente na tribulação. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Porque a Bíblia diz que se buscarmos, encontraremos. Então busque, esvazie-se de si mesmo. E busque ao Senhor. E Ele, com certeza, preencherá a lacuna, o vazio da tua alma. Nós vamos orar, depois nós vamos ao texto bíblico, e aí então espero que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações. Santo Deus, Pai Santo, em meio às tempestades, ó Pai, em meio às muitas dificuldades em que nós estamos atravessando, ó Pai, continua conosco. Dá-nos, ó Deus, a alegria de poder amanhecer o dia e louvar a Ti por mais um dia. E buscarmos em Ti, ó Deus, na Tua palavra, o socorro para as nossas vidas. O salmista, ele declara que Tu és o socorro presente na angústia. E nesses momentos, ó Deus, que aqui estamos, rogamos a Ti
que tu continue conosco e que o teu Espírito, ó Deus, supra todas as nossas necessidades. Obrigado pelo teu servo, Eduardo, pela família do mesmo. Continua, Deus, trabalhando o seu coração, dando a ele sabedoria, para que cada dia, Deus, ele possa estar apto para nos ajudar, para que a mensagem de Cristo chegue aos corações. Consagra nossas vidas. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler se encontra em Apocalipse, capítulo 5, e o verso de número 9. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia. Você que está aí agora, tem a oportunidade. Então, abra a sua Bíblia, nos acompanhe. Né? Nós vamos aqui ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. O texto nos diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Que Deus ele continue a falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Quando eu me parei com esse texto, e eu fiquei de fato me perguntando o que Deus é capaz de fazer para alcançar a nós, seres pecadores. Uma vez que ao criar, colocou no jardim do Éden um homem ao qual ele, Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive de mim e de você, mas ele ia ter com este homem o qual ele criou. E creio eu, e a Bíblia nos ajuda a acreditar nisto, que era um diálogo extraordinário. Deus nos dá exemplo extraordinário de que nós precisamos deste diálogo uns com os outros. Como nos falta isso? Como nos falta isso? Os filhos com os pais com os filhos. As pessoas dialogarem mais ao invés de levar tudo a fio da espada. E Deus está trazendo esta lição de que nós, na base do diálogo, podemos alcançar muito êxito em nossas vidas. Então, depois que o homem ele se ausentou de Deus, e eu acho interessante isso da parte de Deus, Deus não isolou o homem, não desprezou, não abandonou, como muitas vezes nós encontramos pessoas fazendo nos nossos dias. Quantos pais estão expulsando seus filhos de casa porque, de uma forma ou de outra, não são obedientes à sua palavra, ou à palavra que recebe de seus pais. E, às vezes, a atitude que muitos pais acham é abandonar, lançar fora. Mas Deus não. Deus nos dá exemplo de que o seu amor é tamanho. O seu amor é tamanho, a ponto de ele, de todas as formas possíveis, e eu diria impossível, a um pai para alcançar aquele que desobedeceu a sua voz, as suas ordens. E quem somos nós? O que fazemos para merecer de Deus tanto amor? É uma melodia que eu gosto muito, e diz que não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Porque olhando para mim, olhando para a minha pessoa, nada, por mais que eu quisesse, por mais que eu tentasse, nada fiz, nada faço, mérito algum eu tenho
para merecer de Deus tanto amor. Meus queridos, se a gente for analisar o salmista, o homem segundo o coração de Deus, no capítulo 40, ou melhor, no Salmo 40, ele vai expressar o seu clamor a Deus, e ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Meus queridos, eu começo então a analisar a vida do salmista, em que situação ele se encontrava. E ele precisava ter esperança. Espera no Senhor e dele vem a sua salvação. E o salmista acreditava, embora estava vivendo dias difíceis. Porque se nós formos analisar o verso de número 2 do Salmo, nós vamos então começar a entender de que, de fato, o salmista estava vivendo um momento conturbado na sua vida. Um momento difícil, mas muito difícil mesmo. Então, se você for analisar isso, o salmista estava simplesmente dependendo das mãos poderosas do Senhor para libertar a sua situação, ou para tirar daquela situação a sua vida. Porque quando ele diz esperei, ele estava de fato depositando a sua esperança no Deus da sua salvação. E o verso de número 2 ele diz mais: também me tirou de uma cova de destruição. Então imagine só como é que se encontrava o salmista. Eu fico de cá me perguntando, ele reconhecia o seu estado. Se a gente for lá para o Salmo 51, o salmista ele vai dizer que ele reconhece o seu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando nós chegamos a reconhecer o nosso estado de pecado, de fato nós estamos reconhecendo que nós precisamos de alguém que de fato possa nos ajudar a nos erguer. Então, se você for terminar o verso em que nós lemos, ele diz assim: de um charco de lodo pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, logo se percebe que o salmista estava como quem de uma areia movediça. Cada vez que ele procurava resolver aquela situação por conta própria, mais ele se afundava naquela situação. Então a Bíblia, o salmista diz que Jesus então ergueu as suas mãos e tirou-lhe de um charco de lodo. Que coisa maravilhosa! Quando nós entendemos que estamos em pecado e damos permissão para que Jesus então entre em nossas vidas. E aí, quando eu iniciei, eu disse: ouvir e a vossa alma viverá. Quando a gente passa a ouvir os conselhos, a palavra de Deus, então clareia-se o nosso entendimento. Porque entendemos que o pecado, como Adão se escondeu de Deus, nós continuamos escondendo de Deus por causa dos nossos pecados. Foi os nossos pecados, os pecados cometidos por Adão, que o afastou da presença de Deus. Nós, com os nossos pecados, a Bíblia diz, cega. A Bíblia diz que o pecado cega o nosso entendimento. O pecado é quem faz essa divisão, esta separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Então, há uma grande necessidade de que eu, quando me sinto nesta situação, de que quando você se sentir nesta situação, abra o seu coração. Abra o seu coração. Deixe que Jesus ajude nas suas dificuldades. Há muitas pessoas por aí que quando a gente começa a falar da palavra de Deus, começa a contar a sua história,
eles vão dizer, não, depois que eu resolver a minha situação, então eu me rendo a Jesus. Eu quero dizer para você que talvez, não gosto de usar a expressão talvez, mas o salmista estava se encontrando nessa situação. Se o Senhor não ergue a mão para tirar ele daquela situação difícil, daquela vida de pecado, então ele não subsistiria, ou ele não tinha condições de se levantar, porque me dá a entender de que suas pernas não estavam correspondendo àquilo que ele necessitava, porque Jesus, a Bíblia diz que o Senhor tirou ele e colocou sobre uma rocha e firmou os seus passos. Dá-nos a entender de que o salmista não aguentava mais caminhar com as suas próprias pernas. E que Jesus e que o Senhor tirou do charco de lodo, daquela vida de perdição, daquele lamaçal, e restaurou a sua vida. E o que eu acho muito importante, muito interessante, é que no verso de número 3, o salmista vai dizer assim, pôs na minha boca um novo cântico, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isto e temerão e confiarão no Senhor. Então, meu querido, ao invés de você querer resolver a sua situação, entenda, quando eu confesso, volto a te dizer de novo, quando eu reconheço, quando eu me faço como o salmista, quando eu me comporto tal qual o filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Isto precisa ser a atitude tomada quando nós nos reconhecemos que estamos vivendo uma vida distante do nosso Deus. Voltar-me-ei e irei ter com meu pai. Ainda reconhecendo que não sou digno, mas que ele, de fato, levante-me, coloque os meus pés sobre uma rocha, firme os meus passos. Isto é confissão. E você precisa disso, eu preciso disso. Eu preciso. Porque quando a Bíblia diz no capítulo 3 de João, e aí eu gostaria de que você, se possível, acompanhasse no capítulo 3 de João, Evangelho de João, capítulo 3, e o verso de número 18, o capítulo 3, verso 18, você vai entender de que você de fato precisa disto. Precisa deste momento com Deus. Você precisa reconhecer que você, de fato, está vivendo na escuridão. Você está vivendo na escuridão. O verso de número 18 diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí o verso que eu gostaria de chamar a tua atenção é essa. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo amaram mais as trevas do que a luz. Jesus disse assim, quem anda em trevas não sabe para onde vai. Quando nós vivemos em pecado, costumamos tropeçar nas nossas próprias pegadas. Costumamos não ter perna para continuar a nossa jornada. E aí, meu querido, você está em trevas. Não sabe para onde vai. E a Bíblia diz que se andarmos na luz, como Jesus, como Cristo, quando ele na luz está, temos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O texto em que nós lemos nos diz que Jesus comprou homens igual eu e você, com o seu precioso sangue. Então, meu querido, muitas vezes você está se vendendo por troco de banana. Por preço de banana você está se vendendo. Mas eu gostaria de saber, se você ainda não analisou sobre isso, pense no valor da tua alma. Pense no valor da tua alma.
Pense no que Deus foi capaz de fazer para que você retornasse a Ele. No capítulo 3 de Atos, e o verso de número 19, a Bíblia vai nos ajudar a compreender isso. Né? A Bíblia vai nos ajudar que nós precisamos, de fato, entender esta situação. E o verso de número 19 vai dizer assim: arrependei-vos. Arrependei-vos. Eu, você, fomos comprados, mas isso requer arrependimento. Esta é a situação que Deus colocou para mim e você. É preciso que eu reconheça, como fez o salmista, mas que arrependa. Mas que arrependa. E não é aquela questão religiosa de que muitos vivem por aí. Ah, eu sou religioso, mas eu não deixo isso, eu não deixo aquilo. Você continua na mesma situação. Você continua na velhice. Você continua como velha, como aquela criatura que ouviu dos seus pais: eu nasci assim, eu vou morrer. Você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa confessar os seus pecados. Porque você está em trevas, porque você não conheceu a luz que é Jesus. Você não conheceu ainda a luz que é Jesus. Então o texto ele diz assim, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. No capítulo 1, 1 João, o versículo 9, a Bíblia vai nos chamar a atenção, vai nos levar de fato a uma confissão. Porque a Bíblia vai dizer: se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E isso, meu querido, você só encontra. Esta situação você só vai se encontrar com ela quando você reconhecer o seu estado pecaminoso e se render aos pés de Cristo. E aí você está sobrecarregado, pesado. Um fardo que você não consegue enxergar. Porque a Bíblia diz que o pecado, Isaías vai dizer no capítulo 59, que o pecado cega o teu entendimento. Então, quando eu estou vivendo uma vida de pecado, eu vejo, mas não entendo. Alguém diz e eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu fiz hoje e amanhã, se alguém me perguntar, de fato eu não sei o que foi que eu fiz. Porque o pecado cegou o seu entendimento. Então, a Bíblia nos revela, nos ajuda a compreender isso. Arrepender e converter. É não viver mais a situação. Porque não adianta você pedir o perdão a Deus hoje e amanhã continua a mesma coisa. Né? Continua praticando as mesmas coisas. Como receber um perdão se você não abandona a situação? Né? Então, você precisa voltar-se para Deus. E aí agora, de coração aberto, desejoso, a de fato se comportar como ser uma nova criatura. E aí, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, vai dizer: e depois que você viveu esta situação, se arrependeu, se rendeu a Cristo Jesus, aí ele vai dizer: e que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então essas coisas que você viveu é passado, né? É nova criatura porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Meu querido, tem algo que você precisa fazer. E tem coisas que é incompreensível ao meu entendimento. Eu vou contar uma historinha para você da minha família, para você entender de fato como é que é quando alguém está de fato preocupado com a sua vida, com a sua alma. Porque muitas vezes você não compreende isso.
E eu confesso para você que eu nasci, me criei, conhecendo a palavra de Deus. A minha mãe sempre teve esta preocupação em nos ajudar a ouvir a voz de Deus. E nós somos em 12, e são 4 mulheres e 8 homens. E um deles achou que, tal qual o pródigo, tinha que sair para conhecer os prazeres deste mundo, as coisas deste mundo. Meu querido, ele era aquele tipo que tomava todas e mais alguma. E chegou em casa uma certa vez, bêbado, cuspindo lá pelo chão, e eu todo cheio de razão, né? Porque salvo por Cristo, aquele camarada que achava que estava dono da situação. Chamei ele num canto de parede lá, quase que eu dei um aperta-pé nele, mas a minha mãe quase me deu uma coça pela minha atitude. E eu confesso para você que eu saí de lá chateado. Porque ele está errado, porque ele está assim, porque ele está assado, porque ele não vive igual a gente, os outros que estão na igreja, porque ele está nessa situação. Aí minha mãe quase me bateu e eu saí, não entendi nada disso. Depois que eu cheguei aqui, ele veio depois, e lá um belo dia ele foi para a igreja, e quando chegou lá, depois da mensagem, ele se rendeu aos pés de Jesus. E aí eu liguei para minha mãe e disse: minha mãe, olha, o filho da senhora se rendeu a Jesus. E ela, graças a Deus, disse ela, louvou a Deus desta forma. Porque era o único, dizia ela, que saía de dentro de casa. E ela não sabia onde estava, nem se iria voltar com as suas próprias pernas. O salmista, lá no lamaçal, precisou de fato que o Senhor erguesse, abrisse as suas mãos, estendesse as suas mãos para tirar daquele lamaçal. Assim acontecia com meu irmão, e eu só fui compreender isso depois de ouvir a minha mãe dizer. Era o único que saía, e eu não sabia onde estava e nem se ia voltar com as suas próprias pernas. Quando o ser humano dá lugar ao Espírito Santo de Deus, quando ele deixa Jesus entrar na sua vida, meu querido, olha, não tem rocha que não seja quebrada. Porque quando o Espírito Santo de Deus fala, meu querido, quando o cidadão ele dá oportunidade para que o Espírito Santo de Deus transforme, não há quem não se renda aos pés de Jesus. Por isso, confesse-o nesta noite, para que o sangue de Jesus o purifique a sua vida. Porque, por mais que você pense que é um cidadão justo, por mais que você compre e paga, por mais que você cumpra todos os deveres como pessoa, como ser humano, você precisa ser justificado. E o que justifica o homem é a fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Você só vai adquirir esta paz quando você, de fato, se render a Jesus. Na convicção de que o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Você pode ler comigo, se você quiser aí, né? Primeira epístola de João, no capítulo 1, e o verso, eu vou ler o verso de número 7, o verso de número 7 e o verso de número 9, só para você entender. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E o verso de número 9, ele vai dizer assim, e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você não é justo, mas pode ser justificado pela fé, mediante a palavra de Deus. Que você, nesta noite,
possa entender que o seu valor é muito grande e que nada nesta vida, nada do que você fizer, pensando que o ganhar muito vai lhe trazer salvação, porque não vai. A Bíblia diz que dinheiro pode comprar tudo o que você quiser, mas não compra a salvação, porque a salvação ela é dada para quem quer. A Bíblia diz que você foi comprado, né? A Bíblia vai dizer que você foi comprado por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. E olha, confesso para você que do jeito que você se encontra, do jeito que eu me encontrava, eu não teria como devolver a Deus aquilo que Ele me deu. Então eu não teria como participar da eternidade com Cristo. Eu teria sim uma eternidade. Se você continuar na vida que você está, você tem sim uma eternidade, mas é uma eternidade sem Cristo. Mas se você o confessar, mas se você deixar Ele entrar na sua vida, se você se comprometer a servi-lo em espírito e em verdade, acredite, disse Jesus, eu vos afirmo, se creres, se crê em mim, tem a vida eterna. Acredite nisso. Creia que Jesus é o único. E em nenhum outro, por isso Ele é o único. E nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Ele é caminho, só Jesus Ele é verdade, só Jesus Ele é vida. Por isso o texto diz, eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Se você não se comprometer com este Jesus, se você não tiver um compromisso de fato com Deus, a sua alma pode estar comprometida ao inferno. Por isso eu gostaria de que você pensasse nisso, examine-se a si mesmo, vê como está a tua vida diante de Deus. E se você perceber, tal qual o salmista percebeu, reconheça, tal qual o filho pródigo, retorne para o seu Deus, retorne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então que Deus Ele nos abençoe, que Deus possa de fato trabalhar a sua vida e que você possa abrir o seu coração para que Jesus possa fazer morada. Amém? Que Deus nos abençoe.